nós vamos afrontar hoje de uma maneira muito assertiva, não é? E que vem exatamente coroar a 19ª reunião do nosso clube. Não é? Nós já estamos há 19 meses, quer dizer, nós somos muito jovens, não é? Para o tanto de coisas que nós já estamos a fazer, que nós estamos a conquistar, não é? Que nós estamos a significar no mundo. Não é? São 19 meses. Não é? E esse tema é um tema que nós assim entendemos como muito importante, porque é, de fato, a base de todo o nosso negócio aqui do clube. Não é? Então, primeiramente, eu quero agradecer a todas que aqui estão, que disseram sim a este momento tão particular. Quero dar as boas-vindas também às nossas embaixadoras desse mês. Não é? Entraram novas mulheres extraordinárias para compor cada vez mais a ideia da nação empreendedora em língua portuguesa. Muito bem-vinda a Kátia, muito bem-vinda a Alda, a Cíntia, a Marcela, a Graça Imaginário, que é um espetáculo, né? Estou muito feliz com a presença dela, com a Stefa. São mulheres que este mês vieram compor, foram escolhidas por outras embaixadoras para compor esse nosso clube. Não é? E quero também, nesse momento, relevar uma pessoa, uma embaixadora que tem sido, aliás, duas, incansáveis em levar avante a ideia do empreender feminino, que são as embaixadoras Cida Lopes, do Brasil, e Sônia Crisóstomo, aqui de Portugal, que as duas têm feito um trabalho extraordinário de apresentar o empreender feminino para as instituições no Brasil. Então, muito obrigada, já temos aí um empreender para começar neste mês. Né? Neste mês de setembro, nós já temos o nosso primeiro programa, um programa que vai absorver, inclusive, muitas embaixadoras, não é? para ele. Então, obrigada, meninas. E, como sempre nós fazemos, nós escolhemos uma embaixadora no mês para significar todas as outras. Né? E, normalmente, essa embaixadora, por mérito absoluto, ela recebe um prêmio do nosso clube, e, neste caso, é o prêmio de ter uma sessão com a nossa embaixadora de imagem, a Silvia Faz. Todas nós já passamos por ela, e é muito interessante, é uma embaixadora espetacular, uma profissional de primeira linha. E esse mês, a nossa embaixadora do mês é a nossa querida Luíse Moura, que não estava esperando, não é? Porque a gente tem outros critérios, Luíse, não é somente a vinda de embaixadoras, nós temos outros critérios. Então, isso posto, agradeço a todas a presença e peço às embaixadoras que coloquem o nome embaixadora antes do seu, para que as outras pessoas que ainda não são embaixadoras possam... Olha que coisa mais gostosa. Fernanda, consegue... Desculpa, agora que eu vi que não estava no mudo. Minha filhinha não tem problema, é maravilhoso, eu adoro. Não, eu deixava o tempo todo aí. É só porque, como está sendo gravada, a vozinha dela... Perdão. Não há problema. Então, muito bem-vindas mais uma vez. Ana, você consegue? Já fiz o que eu tinha que fazer, os meus primeiros 2 minutos já gastei, então você pode pegar agora. Eu peço desculpa, realmente a internet resolve falhar quando menos é preciso, mas pronto, estamos de volta. Então pronto, vamos dar início a este nosso primeiro momento de troca de conhecimento, e eu vou passar a palavra ao Carlos Pereira, que vai ter 15 minutos para nos falar da conexão em língua portuguesa no mundo. O Carlos é jornalista, ele também pode fazer uma breve apresentação e apresentar-se melhor no seu trabalho, pelo que percebo em França, do Luso-Jornal, e portanto nós estamos todas ansiosas por ouvi-lo e para nos falar desta questão da conexão em língua portuguesa. Como o clube está espalhado no mundo, precisamos muito de o ouvir a falar sobre este assunto.
Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria, antes de mais, agradecer à Richarda e também à Silvia que me convidaram a estar aqui hoje. Espero estar à altura das vossas expectativas e é para mim, em todo caso, um prazer de estar aqui convosco. Eu sou jornalista em França e, portanto, trabalho bastante esta relação entre a França e Portugal. Portanto, peço desculpa se vou falar mais sobre esta conexão, esta relação entre a França e Portugal, mas ela depois aplica-se ao resto do mundo, até porque eu fui presidente do Conselho de Comunidades Portuguesas e, portanto, tenho esta visão também mundial e percebo que o que eu vou dizer em relação à França se aplica depois em relação a todo o mundo onde há portugueses e também onde há outros lusófonos. Eu gostava de, portanto, iniciar, ir buscar a água ao meu moinho um bocadinho mais longe do que o próprio tema. Se ouvirem bem os discursos dos governantes em Portugal, muitas vezes falam em 5 milhões de portugueses residentes no estrangeiro, outras vezes falam em 6 milhões, outras vezes falam em 4 milhões e meio, isto é, entre 4 milhões e 6 milhões há 2 milhões de diferença, portanto Portugal nem sabe sequer o número de portugueses que moram fora de Portugal. E isto já é sintomático, o facto de não saber o número de portugueses que moram fora portanto, explica bastante a relação entre Portugal e as suas comunidades. Os erros, muitas vezes, eles vêm também do país que fornece os dados. Por exemplo, nos Estados Unidos, se Portugal quiser saber quantos portugueses moram nos Estados Unidos, os Estados Unidos dizem-lhe exatamente o número de cidadãos portugueses que moram nos Estados Unidos. Mas em relação à França, por exemplo, onde é o espaço Schengen, onde se entra e se sai sem ter que estar a declarar esta informação, não há dados muito claros sobre o número de portugueses que moram em França. E também há um facto importante, por exemplo, em minha casa, o único português mononacional sou eu. Portanto, eu sou o único português. A minha mulher, as minhas filhas, elas nasceram em França todos e, portanto, são franceses. E também são portugueses. Mas em relação à França, elas são francesas. A dupla nacionalidade é isso mesmo. No país onde estão, se é a França, elas são francesas e são consideradas francesas. Em Portugal, elas são portuguesas, mas a França vai dizer que aqui em minha casa só há um português, enquanto somos todos portugueses. E, portanto, era muito importante que em Portugal se soubesse esta informação, muitas vezes ao dizer que há 500 mil imigrantes portugueses em França, afinal há muito mais. A própria embaixada já fala em 1.500.000. E, portanto, é certamente o país onde há mais portugueses. Esta questão do número era só anedótica, porque o que me parece mais importante é o facto de que Portugal não saiba exatamente o que fazem os portugueses que moram fora. E isso é muito mais, é pena, eu ia dizer é grave, mas não é grave, não é uma questão de gravidade, é pena que isso assim seja, porque Portugal só tinha a ganhar se soubesse. É evidente que não há um português que não tenha um amigo ou alguém na família imigrante, mas depois não sabe exatamente o que é que faz, o que vive, porque quando se encontram partilham momentos de festa e de convívio e de reencontro, e muitas vezes estas questões profissionais ficam para um segundo plano. E é pena, porque eu acho que há uma força muito grande fora de Portugal, que não está a ser utilizada por Portugal. Se nós virmos só os portugueses de França, há portugueses portanto, em múltiplas áreas e, portanto, em todas as áreas. Existe um estereótipo, evidentemente, aquele do português que veio para cá nos anos 50 e 60, que era, em geral, do interior do país, era, em geral, analfabeto, ou, no melhor dos casos, iletrados, e que veio para cá trabalhar nas obras, e as mulheres eram mulheres adias, mas isto já foi nos anos 50 e 60, eu ainda não tinha nascido, e portanto de guardar até hoje estas imagens é evidentemente errado. Os filhos dos portugueses seguiram o ensino
portanto, escolar francês, até ultrapassaram portanto, as médias francesas e são pessoas de alta formação, portanto, académica, e estão nos mais variados domínios do desporto. Ainda agora nos Jogos Olímpicos houve uma medalha de ouro para a França, que era de um Tavares, portanto era de um descendente de portugueses e já não foi a primeira. Se formos à cultura, o maior festival francês em teatro é dirigido agora por um português, é o festival portanto, de Avignon. Aqui em Paris, no Théâtre de la Ville, é o equivalente em Portugal do Dona Maria II, portanto é dirigido por um português. Isto é, na cultura existem muitos portugueses já ativos, ao mais alto nível. Na política existem 5 ou 6 deputados de origem portuguesa, existem 7.000 e não sei quantos autarcas de origem portuguesa e, evidentemente, a água chega agora aqui ao meu moinho, existem também muitos empresários portugueses em França. O presidente da maior empresa francesa, a menina dos olhos dos franceses, a Peugeot, é um português, é o Carlos Tavares. E há 50, segundo, portanto, a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, há 55.000 empresas de origem portuguesa em França. Elas são empresas francesas, mas são dirigidas ou criadas por portugueses. E acrescentando a este já todos os quadros de empresas portuguesas que são importantes nesta relação com Portugal. Por exemplo, dizia-me há tempos um presidente da Câmara no Minho que uma empresa francesa instalou-se lá naquela terra porque a mulher a dias do dono da empresa, do diretor-geral da empresa, era portuguesa daquela terra. E quando ele andava a procurar um sítio onde ir pôr uma nova fábrica, ela disse: porque é que não vai pôr em Monção, suponho eu, porque é que não vai pôr em Monção? E ele diz: e por que não? Foi lá, visitou e fez. Portanto, até esta senhora que não é empresária, que não tem nada a ver com isso, mas que trabalha, portanto, em casa de um empresário francês, ela contribuiu a que ele fosse instalar a empresa lá. Mas há esta rede que é enorme, que não está muito utilizada e que é desconhecida em Portugal e que depois de vez em quando aparece um português que chega lá e comprou lá a Portugal. Eu estou em Paris. Isto é, chega lá e compra a Portugal Telecom, por exemplo. O Armando Pereira, o dono da Altice, um dos donos da Altice, uma das grandes empresas francesas, foi comprar a Portugal Telecom. E nesse momento, muitos colegas meus me telefonavam a dizer: mas quem é este Armando Pereira? E ninguém o conhecia. O senhor veio para cá, era imigrante, fez a sua vida aqui, andou a trabalhar nas obras porque ele veio com uns 12 anos, portanto uns 13 anos para cá, começou, entretanto estudou de noite, formou-se, portanto comprou a empresa do patrão e entretanto comprou outra e hoje é um dos donos portanto, uma grande empresa multinacional, Altice. Mas na altura Portugal descobriu esse senhor, porque não o conhecia antes, porque Portugal não conhece a sua imigração. E eu podia dar alguns exemplos como este: o Paulo Pereira, que chegou uma vez a Portugal e comprou a Quinta da Pacheca. Outros colegas meus de Portugal me ligaram, portanto, a dizer: mas quem é o Paulo Pereira, que veio comprar uma das quintas de vinho do Porto mais nomeadas, portanto, a primeira a engarrafar vinho em garrafa, era um português de cá, que fez negócio aqui, que fez a sua vida cá, um economista, e que entretanto resolveu ir comprar a Quinta da Pacheca. E quando lhe perguntei uma vez porquê ir comprar a Quinta da Pacheca, ele respondeu-me: é uma homenagem ao meu pai. O meu pai trabalhou nas vinhas e eu, portanto, ao comprar esta vinha, é uma homenagem ao meu pai. Esta ligação a Portugal é também um detalhe muito importante na imigração portuguesa. Mesmo se em França as pessoas os lusodescendentes não falam muito o português e muitas vezes são criticados por isso e chamados até à atenção em Portugal por isso, mas guardam uma ligação muito forte a Portugal.
E esta ligação muito forte a Portugal é muito importante, mesmo se não falam português ou mesmo se falam mal português. Os nossos filhos saem de manhã de casa, vão para a escola, ficam todo o dia na escola a falar francês, mesmo quando nós lhes falamos português em casa, eles vão nos responder em francês. Portanto, é difícil de estar no estrangeiro, de manter uma língua viva. Mas o importante é que eles percebam, porque quando eles precisarem, irão falar essa língua. E, portanto, mesmo se falam francês entre eles, hoje, portanto, há uma imigração muito descomplexada, portanto, eu chamo-lhe a geração descomplexada, que anda na rua de camisola de Portugal e da camisola do Ronaldo, que diz, eu tenho origens portuguesas, e depois, onde é que está o problema? Não há problema nenhum com isso. Se calhar há uns anos atrás isso não era verdade. Hoje é. E esta ligação com Portugal é muito importante. Eu costumo dar um exemplo do vinho do Porto. Eu não sei se vocês sabem, o vinho do Porto foi desenvolvido graças aos ingleses. Os ingleses ajudaram muito a criar esta região demarcada e a tratá-la e até chegarem ao vinho do Porto. Mas hoje a França já ultrapassou a Inglaterra em termos de consumo de vinho do Porto. Isto é inesperado. A França é um país de vinhos. A França é um país de vinhos, de bons vinhos. Como é que o vinho do Porto já ultrapassou a Inglaterra e hoje o maior importador de vinho do Porto é a França? Eu tenho uma teoria que não é provada por ninguém, mas também ninguém me vai contrariar. Durante muitos anos, durante décadas, os portugueses, os imigrantes portugueses, aqueles de que eu falei há bocadinho, que vieram para cá iletrados até analfabetos, eles foram comprando garrafas de vinho do Porto em Portugal e vieram aqui oferecer aos amigos, aos patrões, às patroas, em casa de quem trabalhavam, oferecer-lhes vinho do Porto. Isso foi uma promoção de custo zero. Eles pagavam as suas próprias garrafas, vinham aqui distribuí-las e hoje é rara a família que não tenha, portanto, em casa vinho do Porto e dizem-no muitas vezes graças aos meus amigos portugueses. E, portanto, esta rede de portugueses que mora fora é de uma importância enormíssima para Portugal. Se as empresas portuguesas descobrissem isto e descobrissem que há fora pessoas que vão poder ser um trampolim no mercado do país onde estão, isso era uma riqueza enorme para Portugal. Eu vou contar ainda outra história, se calhar já estou a ultrapassar o tempo. Só um minuto ou dois mais. Portanto, uma outra história, uma vez, eu também trabalho na RTP, num programa chamado Hora dos Portugueses, e estava em Bordeus, na Vinexpo, uma das maiores feiras de vinho, e estavam várias empresas portuguesas num espaço da Vini Portugal e mais longe havia outras empresas portuguesas. E eu perguntei porque é que aquelas empresas não estão aqui. E o senhor da Vini Portugal dizia, mas não vale a pena ir lá, eles não querem, isto é só os portugueses que estão aqui. Bom, isto é uma coisa a não dizer a um jornalista, eu fui logo lá, evidentemente. E fui lá, encontrei várias empresas, portanto uma delas a Aveleda, é uma empresa conhecida de vinhos verdes, e ele dizia-me, a mim não me interessa muito o mercado, os portugueses de França. Os portugueses de França representam cerca de 1 milhão de portugueses, 1,5 milhão. E a mim o que me interessa é os 60 e tal milhões de franceses. Esse sim é um mercado importante. Uns anos depois, portanto, a Aveleda tinha um representante em França português, um português de França. Percebeu que afinal este 1,5 milhão de portugueses era um trampolim importante para poder chegar aos franceses depois. Porque a nossa integração em França é uma integração muito boa, há muitos casais mistos, há muita gente, os portugueses de França fizeram muitos amigos, é uma comunidade que é bem vista em França e, portanto, isso é muito importante em termos de negócios. E, portanto, há esta importância que é dos portugueses de França serem um trampolim para entrar no mercado francês. E eu acredito que isto aplica-se em França, mas aplica-se em qualquer outro país do mundo onde haja portugueses. Os portugueses não são apenas um mercado, se nós falarmos em termos de negócio, entre portugueses, é também um mercado é também um trampolim importante para chegar ao outro lado. Se nós retirarmos estes estereótipos antigos, velhos e desatualizados
na imigração portuguesa. É evidente que nós ainda hoje se vê muitos portugueses a chegarem em Portugal de uma bandeira de Portugal estampada no capô do carro, de vidros abertos e música alta, mas essa é uma imagem que não se adapta aos 6 milhões de portugueses que moram pelo mundo fora. É Agora sim, uma das Carlos, imagens. um minutozinho. Para Então, só terminar. para concluir, eu acho que é muito importante esta conexão entre empresários de Portugal, de França, do mundo inteiro e em língua portuguesa ainda mais, porque se era difícil há uns anos atrás nós não termos acesso à informação e aos contactos, hoje, e a vossa rede é um exemplo disso, é possível, é muito mais fácil de estabelecer esta ligação, e eu acredito muito que se houver uma ligação entre os portugueses de Portugal, os portugueses do mundo, mas isto aplica-se também aos brasileiros do Brasil e dos brasileiros do mundo e aos portugueses do mundo, eu acho que há aqui muito a ganhar e eu acredito muito nisso. Desculpem ter ultrapassado aqui os meus 15 minutos. Não ultrapassou nada, estamos on time. Então ainda bem. Muito obrigada pela sua apresentação, ficou aqui este apanhado dos portugueses espalhados pelo mundo, muito interessante, não é? Que às vezes falta-nos esta visão global, percebermos que somos muitos espalhados pelo mundo inteiro e que somos muitos já em posições de destaque, com negócios, com relações, com redes. A importância desta, tal como aquela senhora que acabou de dizer, ela no fundo era a empregada, mas ela criou ali uma rede, ela criou uma conexão. Portanto, todos nós somos importantes nesta rede que temos de relações entre nós e que são potenciadoras de elevar a nossa vida a todos os níveis, pessoal, individual ou ao nível empresarial e de negócios. Ficou patente aqui também, que também para nós já é mais que claro, né? Que a língua portuguesa é no fundo o pilar, é o meio, é o que reforça toda esta conexão. Muito obrigada pela sua apresentação, foi muito, muito interessante. Eu vou passar a palavra agora à Rijarda e peço desculpa à Rijarda por, há bocadinho com estas falhas da internet, devia-lhe ter dado a palavra em primeiro lugar, que ela é a nossa mentora deste clube e tem sempre um momento de privilegiado de iniciar estas reuniões. Portanto, peço desculpa, Rijarda, tem agora o dom da palavra, por favor. Obrigada, Ana. Foi tudo como deve ser. E foi ótimo nós termos ouvido aí o Carlos numa perspectiva que não é comum no nosso clube, não é? Então, assim, foi brutal, gostei demais, assim, porque, na realidade, o grande poder da conexão é o poder da língua portuguesa, não é? Então, se nós pensarmos bem nisso, é o que nós estamos a fazer aqui agora, o poder que está nestas conexões todas, nesta fala até do Carlos, é exatamente o poder dessa nossa língua, que é extraordinária e que nos faz, inclusive, únicas em termos de clube de negócios, não é? E que nos dá absolutamente a certeza de que nós estamos a trilhar o caminho certo, especialmente quando o Carlos disse que nós temos só em França 55 mil empresas. Querida Sylvie, olha aí o nosso universo e o nosso mercado em França. Né? Quando nós extrapolarmos isso para o mundo, então, a nossa nação em língua portuguesa vai ser muito mais rapidamente construída. Olha, queridas mulheres de negócio e Carlos, eu comecei a entender que há realmente um poder de conexão, em realidade, aqui em Portugal, em 2016, não é? Quando nós criamos exatamente o grupo Mulheres de Negócios de Portugal, que origina exatamente o que nós estamos a fazer hoje. Gente, isso não é só de uma beleza, mas de um poder imensurável. Não é? Então, em 2016, quando nós pensamos em criar e criamos o Grupo Mulheres de Negócios de Portugal, muito mais intuitiva do que estratégica, eu defini logo de cara para quem nós queríamos fazer este grupo e que tipo de conexão nós queríamos estabelecer. Não é? Então, quando hoje nós temos aqui no clube uma definição clara das mulheres que aqui estão, isso foi testado lá atrás. E quando nós criamos a comunicação para atrair estas mulheres, não é? E a primeira delas, que permanece hoje muito viva no clube, que diz assim, a primeira liberdade da mulher é a financeira.
E por quê? Porque todos nós pagamos preços pelas nossas escolhas, e a mulher não fica isenta disso. Então, se nós quisermos ter o poder de escolher, nós temos que ter o poder de pagar por essas escolhas. Então, esta base, não é um platô sobre o qual foi construído o primeiro grupo e hoje o nosso clube Mulheres de Negócio de Portugal. Então, isso assim, é muito forte, e eu acredito que em 2019, quando a Simone, que hoje é nossa embaixadora maravilhosa dos Estados Unidos, não é, identificou aqui em nós a embaixadora para o grande projeto dela, que já era sucesso nos Estados Unidos, chamado Conexão Brasil-Estados Unidos, e, no caso, a partir de 2019, Portugal, não é? Ela identificou exatamente porque ela percebeu a comunicação que nós fazíamos. E talvez esteja aí o primeiro paradigma do poder das conexões, porque o poder, seja ele para o que seja, somos nós que atribuímos. Nós é que atribuímos o poder da comunicação, das conexões, daquilo que nós queremos, não é? Então, quando eu comuniquei isso com para um grupo de mulheres, a Simone imediatamente entrou no radar que fazia sentido para ela. E aí ela me convida para ser embaixadora desse programa, que eu tive um orgulho imenso, e nós conseguimos ali, eu acredito, estabelecer um marco, não é? Porque em um dia nós colocamos 25, até demais, 25 pessoas de vários lugares em língua portuguesa falando e praticando conexão. Então, eu tive ali um momento muito prático de poder de conexão. É tão real isso que nós já vamos organizá-lo agora, 2022, em seguida ao nosso Conecte-se. Porque quando a coisa é boa e quando a conexão realmente acontece como deve ser, a gente não para. A gente vai cada vez mais. Esse é o grande poder que há nesta conexão, não é? E aí acaba por essa conexão, que antes foi muito mais intuitiva, após o programa, né, Conexão Brasil, Estados Unidos e Portugal, ela começou a ser bem estratégica e assume toda essa nova feição em 2020, quando nós criamos o Clube Mulheres de Negócio Portugal. E, gente, minhas queridas mulheres de negócio, eu não tenho a mínima dúvida de o que nós estamos a fazer aqui. É algo extraordinário. É de um poder absolutamente relevante. E um poder que muda, que altera, que muda paradigma e cria novos paradigmas. Porque o negócio não é só acabar com um paradigma que não serve, é criarmos caminhos novos, não é? E o que nós estamos a fazer no momento de poder absoluto de conexão, que vem de sinergia, que vem do fazer, é algo extraordinário que nós estamos a fazer, não é? Então, em 2020, quando nós criamos o Clube Mulheres de Negócio Portugal, e já nessa faixa de comunicação, e atenção, porque nós escolhemos não falar com a base da pirâmide, nós escolhemos a falar com o intermediário da pirâmide. E por quê? Isso sim estratégico. Porque essa mulher aqui do médio da pirâmide, ela impacta essa mulher aqui da base. O contrário não acontece. E quando nós temos um projeto que vai além da simples venda ou do simples negócio, nós temos que pensar isso do ponto de vista estratégico e de mudança que nós queremos. E aí volto só um pouquinho para que nós entendamos isso. Hoje o nosso clube ele é formado exatamente pelas mulheres que eu desenhei, em primeiríssima mão. Hoje nós temos, só para vocês terem uma ideia em termos de números, nós temos hoje 71% das nossas mulheres estão na faixa entre 40 e 60, e daí é que a Graça muito bem fala, nós somos a economia prateada, e com sorrisão, e é isso, nós somos mulheres da economia prateada, estamos significando muitas coisas, não é? Então, quando nós dizemos que hoje essas mulheres elas têm 35% do mestrado ou doutorado, nós também estamos aqui nessa faixa. E por que isso é importante? Porque essas mulheres que aqui estão, elas estão criando um caminho que não é um caminho que tem volta, não. Não tem volta, porque é sedimentado. O conhecimento é, de fato, a única coisa que, de fato, nos liberta. E também a ausência dele é o que nos faz escravos.
escravo. Não é? Então, quando eu digo que nós temos hoje 35% dessas mulheres que hoje faz parte do clube, que tem mestrado e doutorado, eu estou dizendo, é para lá que nós vamos. Não é? E nós continuamos a exercer aquilo que nós fizemos lá no início no grupo. Primeiro, aqui, e isso é muito importante quando nós queremos comunicar e estabelecer o público com o qual nós queremos estabelecer conexão, porque daí advém o poder. Aqui nós não temos mulheres sexistas. Isso é importante, porque já elimina um monte de trabalho que nós teríamos se aqui dentro tivesse mulheres brigando entre si, porque é fulano que é o responsável por eu não conseguir, e ciclano é que é. Enfim, aqui nós não discutimos isso. Então, sobra tempo para nós focarmos naquilo que interessa. Aqui nós não temos mulheres vitimistas. Tem vítimas, mas não vitimistas. Aqui são 100% protagonistas. Por quê? Porque isso é um critério para entrar. Não é? Então, veja que nós já temos aqui um poder que entranha toda essa nossa conexão. E quando nós trazemos a língua portuguesa como baluarte de todas essas conexões, a liga, é uma liga, e uma liga poderosa, que o FMI diz, com todas as letras, se nós fôssemos um país, nós seríamos a 6ª economia do mundo. Não é à toa que nós temos 55 na França. Você imagina, isso só não é de português, você imagina quando nós extrapolamos isso para os países de língua portuguesa. Nós temos o Brasil, que é um dos maiores mercados e um dos melhores mercados do mundo para lançar produto. Não é à toa que nós escolhemos o Brasil para lançar o Empreender Feminino. Nós estamos lançando no Brasil, não é intuitivo, é estratégico, que é excelente para a gente lançar esse tipo de produto. Então, isso, assim, estou trazendo mais um dado para a gente fechar isso daí. Nós, desde janeiro, fazemos mensalmente a aferição dos nossos resultados. Porque tem que ser, gente. Nós temos que aferir, nós temos que conferir, nós temos que ir e voltar. E eu digo sempre que nós vivemos no clube os benêceres de sermos uma startup sem o peso de sermos a startup. Né? Então, nós vamos, nós mexemos, nós não temos burocracia, nós jogamos e conseguimos executar as coisas que nos interessam. Então, para vocês terem uma ideia, e a nossa embaixadora master, Sônia Crisóstomo, que é responsável por toda a parte de tecnologia do nosso clube e responde também por esses dados, quando nós dizemos que 70% no mês passado das nossas embaixadoras fizeram algum tipo de conexão entre si, olha o poder que tem isso. E que dessas 70% dessas mulheres, 39,6% concretizaram negócios. Eu não conheço mesmo, se alguém tiver, eu vou ficar feliz, porque a gente partilha e divide os louros. Eu não conheço nenhuma instituição que consiga isso em um mês. Veja como nós somos, mulheres protagonistas, não é? Que nós temos isso. Então, e ontem, nós temos um programa chamado Bom Dia Clube, Carlos, que nós vamos, inclusive, depois conversarmos mais sobre isso, nós já trocamos algumas ideias. O Carlos é um ser extraordinário, por isso que ele está aqui hoje, gente. Ele é um ser extraordinário que nós queremos juntinho nesse nosso processo da língua portuguesa. Ontem, eu assisti, como sempre faço, todas as terças-feiras, eu abro o Bom Dia Clube e passo a palavra para a minha querida embaixadora top, que eu chamo ela embaixadora top, a Cida Lopes, para ela conduzir. E ontem estiveram a Luísa e a Paula Tebet. Aliás, mandou um super beijo para você, Simone. Conversamos muito sobre o nosso conexão, carnal e etc. E a Luísa afirmou com todas as letras e está gravado no nosso canal do YouTube. Para o que eu peço, quem ainda não foi lá, por favor, se inscreva, ative o sininho, porque tem muita coisa boa acontecendo. E a Luísa, que me deixou completamente surpresa e feliz, que fechei mais cedo aqui o trabalho e fui nadar muito, porque fiquei muito, muito contente. Né? Luísa disse, com todas as letras, 50% hoje dos meus negócios, e olha que Luísa é uma mulher cara, 50% hoje dos meus negócios advém do clube, 50% do LinkedIn, nós estamos bem. 50% do LinkedIn com mais de 10 anos, né, não? E nós com 19 reuniões, ou seja, quase um pouco menos de 2 anos. Gente... E a Luísa acabou de estabelecer um paradigma, e foi esse um dos motivos que eu escolhi para ela ser a embaixadora do mês. Ela criou um paradigma que bate por terra a todas aquelas que não acreditam. Concordam? Quer dizer, se Luísa, ela criou um paradigma, se ela conquistou,
Hello? Então, há espaço para todas, não é? Por quê? Porque isso aqui é um lugar de negócios, não é? Aquilo que nós, desde lá do grupo, que eu batia na mesa, e eu vou já encerrar, Aninha, eu batia na mesa e dizia, aqui não é lugar para falar de marido, de cachorro, de papagaio, de empregada, do brinco da outra. Você veio para cá para falar de negócio, aprenda a falar de negócio. Ficava antipática para algumas e muitas me seguiam nessa comunicação. Batia na mesa mesmo, era antipática, porque era preciso, porque normalmente isso é uma imagem que nós ainda continuamos muitas vezes a reproduzir, que mulher quando se junta para falar de marido, para falar de homem, para falar de papagaio, do cachorro, do filho que está com dor de barriga. Não é isso, nós temos muito mais, nós somos muito mais. E esse aqui é que o Clube Mulheres de Negócios Portugal está a fazer nesse exato momento. Então, eu sou muito grata a Simone por ter aceito a comunicação, e tanto isso é importante que eu tenho 3 embaixadoras espetaculares da época do Conexão Brasil, Estados Unidos e Portugal. Uma é a nossa dos Estados Unidos, que é a Simone, uma super querida mesmo, assim, amiga mesmo, a Marina e a Lilian. Essas 3, quer dizer, a Simone era dona do programa e as 2 palestraram, estão aqui. Então, este é o poder da conexão que nós temos que começar a entender de modo estratégico. O poder da conexão é estabelecido pelo que eu atribuo a essa conexão. Veja só um exemplo para finalizar. Isso aqui. Vocês lembram que antes, como era que nós fazíamos para ter acesso aos números? Nós andávamos com listas telefônicas pesadíssimas. Eu sou da época que a gente tinha na empresa um negocinho que ficava rodando, a gente ficava passando os nomes para achar. Não sei se vocês lembram. Eu sou dessa época. Então, nós tínhamos que correr atrás dessas conexões, não é? Hoje, nós temos aqui a palma da mão. Estou fechar. Então, aqui, e quantas vezes nós olhamos para isso aqui como poder, atribuindo poder a essas conexões? Nós, normalmente, trabalhamos os 10 ou 15 nomes que são mais próximos de nós, e esquecemos os 1000 que estão aqui, né? Então, vamos começar a atribuir isso. Então, eu acho, sinceramente, que o que nós estamos fazendo aqui é negócio, é história, é elevação da nossa cultura a partir da nossa língua portuguesa, que é linda, é ótimo fazer negócio, é ótimo fazer atendimento, é ótimo fazer tudo na nossa língua, não é? E é tão forte isso que a gente vê, por exemplo, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, no entanto, nós continuamos a nos comunicar em inglês. Quem foi que atribuiu? Isso foi atribuído. Isso foi atribuído. Ok? Então, a língua dos negócios é o inglês, ok, nós estamos provando aqui que nós podemos fazer negócios e grandes negócios na nossa língua portuguesa. Então, aquelas mulheres que já são embaixadoras do clube, vocês são parte desse sonho, dessa nação empreendedora em língua portuguesa, e nós vamos fazer, nós vamos ganhar muito dinheiro, porque nós sabemos para quê. E aquelas que ainda não são, se estão aqui é porque faz sentido. Então, conversa e vem. Obrigada a todas, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Rijarda, por nos alinhar no que nós somos, nós mulheres, o que é que nós somos para o clube. Muito grata por essa toda a apreciação. Eu penso que falo em nome de todas as embaixadoras que aqui estão e muito obrigada por nos alinhar também no que é que o clube é para nós. E isto realmente é uma troca, é uma conexão entre nós, mas uma conexão entre nós e o clube. Esta pertença, este estar junto. De facto, a base de trabalho do Clube de Mulheres de Negócios é o networking, e é entre nós que se estabelece esta conexão, que é a palavra-chave da reunião de hoje, não é? E é através desta conexão que nós criamos negócios e que nós fazemos acontecer. E, de facto, esse exemplo da Luíse é para ficar como uma inspiração deste mês, para que todos ponhamos os olhos que é possível nós nos desenvolvermos dentro do clube e é possível nós criarmos aqui grandes conexões para a vida, não só em termos de negócios, mas também em termos de amizade, que também eu valorizo muito isso e estou muito grata por estar junto a tantas mulheres de tanto valor. E falando de conexão, nós temos a Simone, que deve estar ansiosa para falar connosco e nos falar de conexão para negócios. Simone, é a sua vez, fale-nos lá um bocadinho da sua interpretação e visão de conexão para os negócios. Muito obrigada, Anabela, muito obrigada, Rijarda, mais uma vez, que é minha amiga já há anos,
e fez o Conexão Brasil, USA e Portugal com excelência, e eu espero que em março nós possamos dar um show aí todas juntas, né, com as mulheres do clube. Para quem não me conhece, são mais de 60 mulheres que estão aqui nesse momento na sala. Eu sou Simone Salgado, resido aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E como eu tenho 15 minutos, eu vou contar a minha história em 1 minuto para que vocês me conheçam um pouquinho. Eu vim para os Estados Unidos com 21 anos de idade, com o desejo de ser uma pessoa bem-sucedida. A minha mãe é costureira e comerciante, o meu pai operário, e eu tinha o desejo de prosperar. E eu venho para os Estados Unidos através de uma conexão, através de uma amiga que vivia aqui há mais de 8 anos. E essa amiga me recebeu na casa dela, e essa mesma conexão, depois de 2 anos, abrimos juntas a nossa primeira loja brasileira nos Estados Unidos de produtos e serviços. E eu tenho aí, de 1999, quando eu cheguei, até 2008, uma vida de muita prosperidade mesmo. Conquistei meu primeiro milhão aos 26 anos de idade. Só que quando eu cheguei aos 31, eu quebrei. E eu quebrei não só financeiramente, como emocionalmente e também psicologicamente, enfrentando aí a depressão, o pânico e muita culpa e muita dor por ter quebrado, por ter falhado. E nesse momento eu passo o período de maior sofrimento da minha vida, aonde os meus 3 filhos voltam para o Brasil com os meus pais e eu continuo aqui nos Estados Unidos por quase 5 anos longe dos meus filhos, reconstruindo a minha vida. Eu volto depois, gente, para o Brasil por 1 ano e meio, experimento um período lá de 2010 a 2012 e, como vocês sabem, depois que você experimenta algo maior, e eu tinha vivido em um país de primeiro mundo por mais de 10 anos, eu não consegui me readaptar. E, novamente, através de uma conexão, eu volto para os Estados Unidos em 2012, em março de 2012, e hoje eu estou à frente de um grupo de mais de 6 empresas, através de uma única conexão. A pergunta é, qual é a qualidade das conexões que vocês têm? Então, hoje, temos dados no Brasil que somente 6% das mulheres são CEOs e executivas e estão em grandes cargos. Por quê? Nos Estados Unidos, somente 14% de nós, mulheres, estamos em cargos de executivos e somos CEOs. Por que tão poucas? E eu quero trazer aqui, porque eu sempre fui o que o Carlos Pereira é hoje nessa sala. O único homem em meio às mulheres, eu sempre era a única mulher em meio aos homens. Por quê, gente? Porque eu sabia onde eu queria chegar. E, infelizmente, os homens ainda controlam, no mundo capitalista, a maioria das empresas, a maioria dos negócios. Só que eu sabia que eu queria chegar lá. E a minha pergunta para você hoje são algumas. Quais são as conexões que podem te impulsionar e te levar a conseguir chegar aonde você deseja? E o que você precisa fazer para realmente conseguir conectar com as pessoas de uma forma poderosa? Como a Rijarda bem disse, muitas vezes nós temos ali milhares de conexões de amigos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e na hora que você precisa de uma pessoa, você não sabe quem procurar. Então, eu queria começar perguntando a vocês sobre 3 conexões. Hoje, se você tivesse acordado hoje, só com o seu telefoninho aí na mão carregado, e descobrisse que não tem um tostão na sua conta bancária, e precisasse da ajuda das pessoas para se reerguer, quem seria a conexão que você iria buscar? A Simone está sem micro. Obrigada, Patrícia. Vou voltar, gente.
Se você hoje tivesse acordado só com seu telefone nas mãos, seu telefoninho carregado, ainda bem, e tivesse a opção somente de fazer uma ligação para recomeçar a sua vida profissional e financeira, para quem você ia ligar? Anota aí. Mas é assim, anota aí para quem você pode ligar. Presidente, para quem você ia ligar? Vai vir para os Estados Unidos ficar comigo, presidente? Seria uma... Eu ligava para a Simone. E sério Sim, sim. mesmo, se você também acorda num dia e descobre que seu filho está usando drogas, ou realmente tem um problema muito sério no seu casamento e precisa de um suporte emocional e de amigos, qual é essa uma amiga ou se um amigo que você vai ligar? E eu estou perguntando mesmo, quero que vocês anotem, porque eu sei que aqui, eu acho que eu já falei aí metade do meu tempo, e isso é muito sério, porque a gente não pensa na qualidade e na confiança que nós temos nas nossas conexões. E eu lá atrás, quando eu quebrei, gente, eu quebrei no ano de 2008 e eu fiquei com uma dívida de mais de $500 mil. Eu conhecia a Filadélfia inteira dentro da comunidade brasileira, porque eu realizava muitos eventos, eu tinha 3 lojas, uma revista, um website, mas a qualidade das minhas conexões eram pobres. Hoje, essas perguntas que eu faço para vocês, eu sei para quem eu posso ligar. Espiritualmente, quando você realmente já está perdendo a sua fé, está perdendo o seu chão, está desanimado, quem é essa pessoa que pode te fortalecer? Para quem você pode ligar? Então, são questões que nós temos que trazer muito sérias. São tantas questões íntimas do feminino, como a Rijarda sempre, nós falamos muito sobre isso, né? Que só nós sabemos o quantos pesos carregamos como mulher e para quem podemos ligar. E o mais forte, gente, porque talvez alguém possa te ajudar espiritualmente, emocionalmente, até profissionalmente e financeiramente. Quem realmente pode te emprestar um dinheiro para você recomeçar? Ou entrar de sócio com você no momento que você tem o know-how, como eu tinha know-how em 2012, e precisava de sócios com dinheiro, com capital, porque eu não tinha capital e eu não tinha como conseguir crédito, eu tinha dívidas. Então, financeiro é uma outra coisa que nós precisamos de aprender a falar mais abertamente sobre dinheiro. Para quem você pode ligar para te estender a mão financeiramente? Então, essas são 4 perguntas, né, de 4 conexões que, se você tiver com clareza aonde você pode buscar, você vai começar, inclusive, a cuidar melhor delas. E vice-versa. Porque eu sempre falo no final das minhas palestras, nós temos que buscar boas conexões, fortalecer boas conexões. Mas o mais importante de tudo é que nós sejamos boas conexões. Então, eu sei o quanto eu sou uma boa conexão em diferentes áreas da vida para diferentes pessoas. E eu cuido dos meus relacionamentos. E muitas vezes você fala, isso não vai acontecer comigo. Eu não vou precisar de uma ajuda profissional ou financeira porque eu estou muito bem, obrigada. E, na verdade, quando eu tinha 30 anos, eu também provavelmente achava isso, gente. Porque eu não cuidava dos meus relacionamentos. Eu não tinha conexões poderosas. E quando eu realmente quebrei, foi muito difícil. Eu tive 1 ou 2 pessoas que me ajudaram. Basicamente, a família e um grande amigo que realmente me deu trabalho na construção civil. E o mais importante, trabalhei 3 anos na construção civil, cheguei a gerenciar 150 homens na construção civil. E eu escutei todos os tipos de desaforo e humilhações que vocês possam pensar, mas eu estava à frente. Eu era gerente, eu liderava. Indiferente da minha condição social, da minha raça, da minha condição financeira. Alguns atributos que nós temos que desenvolver como mulheres para chegarmos lá são fundamentais se realmente você quer ter conexões poderosas e ir além, para que esses números de 6% e 14% possam realmente chegar metade, porque nós somos mais mulheres do que homens no mundo. Então, por que estamos tão aquém?
E eu vou deixar aqui, para fechar, a Anabela ainda não apareceu, mas eu já vou deixar aqui 10 perguntas, gente, para vocês pensarem. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver para conseguir se conectar de maneira poderosa com as pessoas? E principalmente, né, com o perdão da presença do senhor Carlos Pereira, e principalmente com os homens dominando ferozmente ainda o nosso mundo financeiro, capitalista, profissional. O que nós precisamos realmente desenvolver para que possamos cada vez mais nos fortalecer e estar lá. Então, você precisa desenvolver uma boa comunicação? Como é a sua comunicação? Porque muitas vezes você se comunica muito bem com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, mas quando você está numa mesa de negócios ou em um palco, você se cala. Você é essa pessoa que tem coragem de bater na mesa, como diz a nossa presidente Rijarda, ou realmente não largar o microfone e expor aquilo que você pensa? Porque não adianta você estar no mundo das ideias, cheia de ideias e planos e sonhos excelentes, mas não conseguir realmente expressar aquilo que você deseja. A segunda pergunta é: te falta estudo? Te falta saber melhor sobre a área que você quer atuar? Eu estou fazendo um curso agora de fintech, gente. Eu venho estudando há 2 anos, mas me falta muito saber para que eu possa ir para uma mesa negociar. Então, o que te falta saber? O quanto te falta saber melhor para conseguir essa fortaleza e negociar naquilo que você desejar? Não importa que seja fazendo sobrancelhas, massagens, vendendo produtos, comida, ou que seja do lixo ao luxo, como a nossa querida Patrícia, que seja em um clube, à frente de um clube que hoje são aí mais de 100 mulheres, e quando nos juntamos todas, são 600, 700 pessoas que já estão aí junto ao clube. Então, o que te falta saber para isso? Networking. Eu já perguntei e vou perguntar de novo: como estão as suas conexões? A sua rede de conexão tem força ou é uma rede de conexões só para mostrar foto, maquiagens e coisas que não vão te acrescentar nada? Fortaleza emocional. O quanto você está realmente fortalecida para todas as intempéries e os problemas que nós temos todos os dias. Porque estar à frente, fazer parte dos 14% aqui nos Estados Unidos, ou dos 6% no Brasil, de estar à frente, gente, não é fácil. Todos os dias os desafios aparecem. Então, o quanto você é forte emocionalmente, o quanto você realmente tem força emocional. Fortalecer sua imagem pessoal. O quanto, às vezes, nós temos de conhecimento, o quanto nós temos de coragem, mas não estamos confortáveis com a nossa própria imagem. E isso não é vergonha, isso é realmente humildade de dar um passo atrás e falar: eu preciso de uma pessoa que me ajude a me sentir melhor com a minha imagem, se isso é o que te falta para se sentir mais confiante. Mentoria e planejamento. Nós muitas vezes não sabemos como chegar lá. E priorizar, quem sabe, nós temos aqui no grupo dessas mulheres maravilhosas, né, a Rô, que é fantástica, e várias outras coaches e pessoas que realmente podem ajudar vocês a planejar. Vai ser sua mentora, vai ser sua coach, vai te traçar esse caminho para chegar lá. E são muitas, né? Eu falo da Rô porque eu já estudei com a Rô e ela é sensacional. Então, a capacidade, gente... Simone, 1 minuto, desculpa. Eu só tenho mais 3 dicas, Anabela. Eu estou on time, ok? Capacidade, gente, de levar nãos. Aí a gente liga a fortaleza emocional. Eu levei mais de 100 nãos depois que eu voltei para os Estados Unidos em 2012. Mais de 100 nãos em 10 meses. Era não atrás de não. De bancos, de parceiros, de sociedades, de amigos, muitos nãos.
E eu contabilizava isso para eu entender aonde está o meu sim. Então, essa capacidade de levar o não, sabendo que o não é para Simone, o não é para o meu projeto, o não é para aquele momento. E o quanto você tem de ação, porque, de novo, no mundo das ideias não vai para lado nenhum. Então, ação, ação, ação. A minha agenda começa às 6h30 da manhã e termina às 6 horas da tarde todos os dias, com muita ação, com muito planejamento, com muito foco. E, para completar, a persistência. Eu acho que muitas vezes nós tentamos e tentamos e tentamos, e as pessoas chegam se lamentando, e eu falo, quanto você tentou? E elas me dizem, 6 meses, 1 ano. Eu tive 4 clientes e não deu certo. Então, qual que é o seu nível realmente de resiliência e de persistência para conseguir o seu tão sonhado sim? Eu espero ter contribuído, eu espero que tenha sido em 15 minutos, Anabela. Sim, está dentro dos 15 minutos. Vamos já para o próximo passo, mas eu antes queria agradecer muito, Simone, apresentação poderosa, mulher poderosa, inspiradora, muito obrigada por esta partilha, muito do seu percurso pessoal, profissional, mas é disso que nós precisamos, desta energia impulsionadora que toca a cada uma de nós num pontinho, que também, de alguma forma, também passamos por aquilo que a Simone acabou de partilhar connosco. Umas por um lado, outras por outro. Eu vou só aqui reforçar, não estas últimas questões, que eu acho muito importantes para refletirmos cada uma de nós sobre si própria, mas aquelas questões no início, que a Simone nos deixou, qual é a qualidade das conexões que cada uma de nós tem? Quais são as conexões que eu preciso para elevar e para impulsionar o meu negócio, aquilo que eu quero fazer? E uma outra terceira pergunta que eu acho muito interessante, que é, e eu? Eu sou uma boa conexão? Deixar aqui estas 3 grandes questões que eu acho que podem nos ajudar